Uma sexta verdade que o ateu não pode negar é a verdade de que só a espécie humana foi criada com inteligência semelhante à inteligência de Deus. Está escrito lá, conforme a sua semelhança. Os outros animais foram criados, mas não foram criados semelhante a Deus. Os outros animais foram feitos diferentemente do homem, mas o homem, a Bíblia fala que foi criado semelhante a Deus, que cria, semelhante a Deus que fala, semelhante a Deus que tem inteligência para criar, para mandar escrever. Só o fato de que somente a espécie humana tem inteligência para construir casas, construir cidades, construir automóveis, construir aviões, navios, naves espaciais, somente a espécie humana tem inteligência semelhante à de Deus para criar. Por que nenhuma outra espécie não faz o que o homem faz? Porque a ciência não, os homens dizem que é produto de uma evolução e que essa evolução teria acontecido a partir de um único ancestral. Mas não existe nenhuma comprovação desse fato, porque, segundo a própria teoria da evolução, para que uma espécie possa evoluir para outra, teria que demorar milhões de anos. Então não pode ser pesquisado nem observado, como aqui pode ser observado a anestesia geral, como pode ser observado as árvores reproduzir cada uma conforme a sua espécie, né? Como pode ser observado que só o homem aprende como Deus aprende e faz como Deus faz. Por quê? Porque a mentira deles é que demora milhões de anos para acontecer. Antes não era. Antes não, porque surgiu uma teoria de Lamarck e surgiu também uma teoria chamada de geração espontânea, que tinha os mesmos princípios da teoria da evolução. Os princípios eram os mesmos, só que não havia aquela desculpa de dizer que só aconteceria a mutação depois de milhões de anos. Não havia essa desculpa. Então, tinha o princípio, como Lamarck dizia, que as espécies se modificaram, como no caso dos pescoços da girafa, se modificaram devido ao uso e desuso, chamado assim, princípio do uso e desuso. Mas cientistas fizeram a pesquisa, observaram, né? Depois foram testar e aí se descobriu que as características adquiridas por uma geração não se repassaria para outra geração. E aí a teoria de Lamarck caiu por terra, ficou como não sendo verdade. A mesma coisa foi a teoria da geração espontânea, ficou considerada como não sendo verdade. Só que essa outra que Charles Darwin ensina hoje, os princípios são os mesmos, só que ele é ensinado de forma diferente. E assim nós vemos que a serpente chega para enganar e usa uma truculência tão bem feita que a pessoa cai no engano. Porque, na minha opinião, isso não está escrito, mas na minha opinião, essa teoria da evolução das espécies, ela só está até hoje nas universidades enganando o povo, porque por causa da zombaria que eles fazem com uma pessoa que é crente e que vai dizer que o homem foi feito do pó da terra e que foi Deus que criou. Então eles não têm um argumento para derrubar, aí eles começam a zombar da pessoa, criticar, dizer que a pessoa é burra, que a pessoa é ignorante, que é otário e que é atrasado. E aí a pessoa fica com vergonha e não fala essas palavras aqui, não ensina isso aqui. Mas eles não têm um argumento forte para provar com fatos, como eu estou provando aqui. Eles não têm um argumento forte para provar com fatos. Porque cientista nenhum parou para pesquisar, observar e testar a teoria da evolução, os fatos da teoria da evolução, como hoje eles estão testando e aprovando o remédio da cloroquina. Porque enquanto não testar, enquanto não observar para ver se é verdade a cloroquina, eles não podem
dizer que é verdade. O vírus que causou essa doença que está aterrorizando o mundo todo é um vírus que a mutação dele é rápida. A mutação dele não demora milhões de anos para acontecer, aí por isso os cientistas conseguem observar. Então as mutações não precisam de milhões de anos para acontecer, e os vírus das bactérias, das epidemias, comprovam isso, que se uma coisa tiver que mudar de uma espécie para outra, tiver que evoluir, tiver que passar por mutações, não precisa de milhões de anos. Ela vai acontecer dentro do seu ciclo de vida. Então é prova de que não houve evolução do macaco para homem, porque se fosse possível a mutação do macaco para o homem, seria possível o cientista observar, experimentar, justamente como eles estão testando, observando e experimentando o remédio da cloroquina, justamente como eles observam e testam os vírus, a mutação dos vírus que causou a doença que hoje é a Covid-19. Então, o fato é, não houve evolução e sim criação. Cada ser vivo foi criado, foi pegado e criado. E além do mais, essa doença que hoje está aterrorizando o mundo, que foi causada por um vírus que sofre mutações rapidamente, é uma prova de que o livro de Levítico fala a verdade, porque, segundo os estudiosos, segundo a suspeita que existe aí, é de que esse vírus foi provocado e foi proveniente de pessoas que comeram animais que a Bíblia fala para não comer, que nem, por exemplo, o morcego, entendeu? Então dizem que esse vírus foi proveniente de um morcego. E justamente lá no livro de Levíticos, Deus proíbe comer uma série de animais que são exóticos, mas que são animais que transmitem doenças, que transmitem vírus. Então a ciência de Deus ela é tão na frente de que há muito tempo atrás Deus já avisava ali para não comer um morcego. Por quê? Porque foi justamente do morcego que essa doença chamada de Covid-19, o vírus veio justamente desse morcego e de outros animais mais lá, porque o morcego ele suga o sangue dos animais contaminados, aí fica com o vírus no corpo. A pessoa vai lá, come aquele animal contaminado, os animais que são proibidos lá no livro de Levítico e Deuteronômio, e aí a pessoa contamina um e a contaminação espalha para o mundo todo. Quer dizer, por causa de um povo só que desobedece o livro de Levíticos, hoje o mundo todo está aterrorizado por causa de pessoas que comeram o morcego, foram contaminadas, e aí a contaminação se espalhou para o mundo todo como consequência de uma desobediência da palavra de Deus, porque a palavra de Deus proíbe comer aqueles animais. Todos os animais que estão proibidos ali são transmissores de doenças. Até o camelo, aqueles corvos que comem carniça e tal, as águias, aquelas águias que comem carniça e tal, que comem cobra. Então, assim, provando que existem verdades que ateus não podem negar. O livro do Gênesis é uma verdade que os ateus estão negando nas universidades. O livro de Levítico contém verdades que as pessoas estão negando hoje para cometer pecados. Por exemplo, o movimento LGBT fala que aquilo que fala lá no livro, a homem não se deitar com homem e mulher não se deitar com mulher, está dizendo que aquilo ali está ultrapassado. Mas no mesmo contexto que o livro de Levítico proíbe a homossexualidade, no mesmo contexto também está proibindo comer morcego e animais
que transmitem doença. No entanto, estão dizendo que o livro de Gênesis é ultrapassado. No entanto, estão dizendo que o livro de Levítico é ultrapassado e desobedece, e agora, por causa de um povo que come morcego, proibido pelo livro de Levítico e proibido pelo livro de Deuteronômio, pode ler lá no livro de Deuteronômio 11 e 23 por aí, fala uma série de animais que é proibido comer. Mas os chineses, alguns comeram, se contaminaram, e aí agora a doença esparramou para o mundo todo e muita gente não sem saber por que foi contaminado. Mas, no entanto, movimentos aí estão dizendo que o livro de Levítico é um livro ultrapassado. Ultrapassado como? Se tem uma verdade ali dizendo para não comer morcego. A pessoa foi lá, comeu morcego, se contaminou e agora o mundo todo está aterrorizado por causa que comeram o morcego que o livro de Levítico proíbe comer. Então, verdades que ateus não podem negar. Mas a serpente que enganou Eva, como diz lá no livro de Gênesis, e como Paulo disse que assim que ele temia, que assim como a serpente enganou Eva, sejam também enganados as pessoas hoje. E justamente estamos sendo enganados. Outra verdade que ateus não podem negar. Está escrito lá na Bíblia, no livro de Levítico, no livro de Gênesis, mas eles negam. Por exemplo, a Bíblia, ela diz que todos os seres vivos, todas as espécies de animais e vegetais, as principais, foram criados ao mesmo tempo. Porque a Bíblia fala que Deus em 6 dias criou tudo. Quer dizer, foi criado tudo numa semana, portanto, ao mesmo tempo. Mas a teoria da evolução nega que foi criado ao mesmo tempo. O ensino de Darwin ensina que não foi criado ao mesmo tempo. Foi criado ao longo do tempo. Por exemplo, o ensino da evolução, no livro de Charles Darwin, ele diz que através de um único ancestral, primeiro houve um ancestral, e aquele ancestral, depois de milhões de anos, teria evoluído para outra espécie, e que aquela outra espécie, depois de milhões de anos, teria evoluído através de mutações, especiações, e aquela coisa que eles falam lá, que é as especiações por meio da seleção natural, teria uma espécie evoluindo para outra, e aquela outra foi evoluindo para outra depois de milhões de anos. Então, nega que os seres vivos foram criados tudo ao mesmo tempo. Mas tem um fato científico que prova que foi criado ao mesmo tempo. A evolução nega que foi criado ao mesmo tempo e diz que não foi, que foi ao longo dos milhões de anos. Mas, cientificamente, existe um fato científico que prova que os seres vivos foram criados ao mesmo tempo. Já viu falar na cadeia alimentar? O que é a cadeia alimentar? Já viu falar na polinização das flores? Depois você pesquisa lá no Google e você vai ver na internet. Então esses dois fatos, só esses dois fatos aí, prova que os seres vivos não poderiam ter sido criados ao longo do tempo, mas sim, obrigatoriamente, teve que ser criado ao mesmo tempo. A Bíblia, lá no livro de Gênesis, Deus determinou as frutas, os seres vivos serviriam de alimento uns para os outros. Está lá no livro de Gênesis. Fala assim: e todo animal da terra, e toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento. Então está dizendo, todo animal da terra e toda ave do céu e todo réptil da terra e também toda erva verde será para alimento. Então assim,
A cadeia alimentar, ela prova que foi criado, que os seres vivos foram criados ao mesmo tempo, porque um animal tem que morrer para alimentar o outro. Então, por exemplo, tem um peixe chamado traíra. Ela se alimenta do sapo e das rãs, das pererecas e tal. Só que o sapo, ele se alimenta de grilos, mosquitos, etc. E esses grilos e mosquitos se alimentam de outros seres vivos. Então a cadeia alimentar é isso. Por exemplo, os animais que nós comemos hoje, eles se alimentam de outros animais. Por exemplo, a onça, ela se alimenta de diversas outras espécies de animais. Isso por quê? Porque se só existisse a espécie de onça, ela ia comer o que? Então, para provar que todas as espécies foram criadas ao mesmo tempo, a cadeia alimentar, ela comprova isso. Por quê? Porque se o primeiro ancestral não tivesse outro ser vivo para ele se alimentar, o que ia acontecer? Ele morreria de fome. Então, mas como todos foram criados ao mesmo tempo, uns servem de alimento para os outros. Então Deus programou tudo certinho. Por quê? Porque se Deus não tivesse criado os animais tudo ao mesmo tempo, o próprio homem não ia ter com que se alimentar. Assim, nós vemos que a palavra de Deus é a verdade, como lá em Gênesis 1, 29 a 30, está falando ali que todo animal da terra e toda ave dos céus, todo réptil da terra em que há alma vivente, e também as plantas, são para alimento. Então, tinha que ser tudo criado ao mesmo tempo e não ao longo dos milhões de anos. Só isso aqui prova a criação. O outro fato que também prova a criação por Deus e ateus não podem negar é o fato de que os insetos que polinizam as flores e os pequenos animais que comem as sementes e saem espalhando pela terra para poder reproduzir aquela semente em outras, para fazer o reflorestamento em outras regiões, isso prova que os animais foram criados todos junto com a natureza, com as matas. Porque a ideia da evolução é de que o primeiro ancestral se alimentava de ervas, até evoluir para outros animais. Só que até as ervas precisam dos pequenos animais para poder fazer a polinização e o reflorestamento. Porque os morcegos, por exemplo, a função deles é essa. Eles comem uma fruta aqui, saem com elas para um lugar bem distante, chega lá, eles comem aquela fruta lá, solta a semente ali, e aquela semente vai nascer e reflorestar a região. Não é só o morcego não, são vários, as araras, os periquitos, os papagaios, né? O animal come a fruta aqui, só que no intestino dele não cozinha a semente de forma que ela é estercada em uma região diferente, e lá aquela semente brota, aquela semente nasce. Por quê? Porque o animal carregou de uma região para outra região, e isso dá o nome de reflorestamento feito pelos animais. Por isso que Deus criou os pequenos animais, para que eles pudessem fazer o reflorestamento através das sementes que eles carregam para lugares distantes. Assim, nós vemos que até a polinização e os pequenos animais comprovam que tudo foi criado ao mesmo tempo. É muito mais lógico dizer que tudo foi criado ao mesmo tempo do que provar que foi criado ao longo do tempo, porque os fatos falam por... As abelhas, por exemplo, elas teriam que ter sido criadas ao mesmo tempo que as plantas que produzem flores e frutos, porque toda árvore ela produz a flor macho, que contém o pólen macho e o pólen fêmea. Estude um pouco sobre polinização que você vai entender o que é. Assim, a abelha, ela caminha numa flor que tem o pólen macho. Ela caminha naquela flor ali, enquanto ela está ali caminhando ali, o pólen gruda nas patas dela e naquelas antenazinhas dela ali. E quando ela posa de outra flor fêmea, aquele pólen que ela levou na pata fica ali naquela flor fêmea, e a flor fecunda para poder nascer o fruto. Se a abelha ou o beija-flor ou outros insetos lá não fazer essa polinização,
o que vai acontecer pode ser que o vento não consiga fazer essa polinização e aí as plantas dão poucos frutos ou frutos nenhum. Existem roças de café que os agricultores colocam abelhas nas roças justamente para isso, nem tanto por causa do mel, mas para poder a abelha fazer a polinização. Nas roças de café que tem muitas abelhas, os pés de café carregam mais do que aqueles que têm poucas abelhas ou quase nenhuma abelha. Então, todos os seres que foram criados com uma função. Até a minhoca. Tudo foi criado com uma função. Para que uns sirvam de alimento para outros e para que uns ajudem no próprio ecossistema. Então é assim, no ecossistema tem que haver um conjunto de tudo. Agora, se esse conjunto de tudo fosse criado ao longo dos milhões de anos e não fosse criado ao mesmo tempo, então não poderia haver o crescimento, não poderia haver o reflorestamento e não poderia haver a reprodução de outras vidas, porque aquele ancestral morreria porque não tinha outro ser vivo para ele se alimentar, porque não tinha outro ser vivo para fazer a polinização, ou porque não teria um ser vivo para fazer o reflorestamento carregando as sementes para outros lugares. Então foi preciso que tudo fosse criado ao mesmo tempo, justamente para que um ajudasse o outro. Agora, uma coisa nós podemos ver que hoje as pessoas negam a palavra de Deus, mas elas negam movidos pela serpente ou pelo diabo que usou a serpente naquela época para poder enganar o povo. Da mesma forma que o povo se corrompeu antes do dilúvio, da mesma forma que o povo se corrompeu antes do dilúvio, hoje também o povo está se corrompendo por causa dessa negação da palavra de Deus nas escolas. Porque eu sou franco a dizer, na minha opinião, eu fico pensando assim, por que o Ministério da Educação e por que a comunidade científica permite que ensine a teoria da evolução nas escolas sabendo que não é verdade? Na minha opinião, eu acho que esses cientistas que inventaram essa teoria, eles sabem muito bem que o livro de Gênesis é a verdade. Eles sabem muito bem que a teoria da evolução está mentindo. Eles sabem que a teoria da evolução não pode ser comprovada pela ciência, porque quando foi pesquisado, a de Lamarck descobriu que era mentira. Quando foi pesquisado e observado a teoria da geração espontânea, foi comprovado que era mentira. E quando Darwin criou a teoria da evolução dos seres vivos, ele veio com a desculpa de que para uma espécie sofrer a mutação, por exemplo, do macaco para o homem, teria levado milhões de anos. Por quê que ele inventou essa desculpa? Porque ele sabe que nenhum cientista vai viver milhões de anos para ficar observando ali a mutação de um macaco para um homem. Então, a desculpa dos milhões de anos foi a válvula de escape que possibilitou a truculência para essa teoria permanecer nas universidades até hoje. Na minha opinião. Eu não estou dizendo que é assim, mas eu suponho, porque não tem outra explicação. Agora, por que sabendo que é mentira, deixa ser ensinado nas escolas? Uma vez eu respondi para um ateu lá na internet, falando assim, ó,
O livro de Gênesis, onde narra a criação por Deus, é uma verdade. Mas só que essa verdade não produz os ateus que vão comprar aqueles produtos que o Deus da criação proíbe. O Deus da criação proíbe a pessoa beber cachaça, proíbe a pessoa fumar, proíbe a pessoa tomar cerveja, proíbe a pessoa ir para carnavais. E isso aí é uma fonte de renda. Então, se não haver os ateus e os incrédulos para consumir esses produtos, seria um prejuízo enorme para o mundo. Na minha opinião, estou dando a minha opinião. Sabendo eles que o livro de Gênesis é verdade, mas não produz ateus para comprar os produtos proibidos por Deus, então eles falam assim, não deixa ensinar o livro de Gênesis, não, porque só vai surgir crente fiel a Deus, e aí nós vamos perder muito com a venda dos produtos para carnaval, com a venda das cachaças e da cerveja nos bares e nas festas. Deixa a teoria da evolução lá, porque quem compra, porque a teoria da evolução vai produzir ateus, vai produzir incrédulos, e esses incrédulos é que vai nos dar o lucro de poder vender a nossa cachaça, nosso fumo, nosso cigarro. São os ateus e os incrédulos que vão ser fabricados lá nas universidades com essa teoria da evolução para poder nos dar o lucro. Então, em resumo, é o livro do Gênesis. O ensino da criação é verdade, mas dá prejuízo para os que querem lucrar com a desgraça do povo. Por quê? Porque o livro de Gênesis não produz os ateus e incrédulos que compram os produtos que Deus proíbe.